Bom dia aí para os meus alunos do terceiro ano. Vou começar aqui, dar continuidade aqui aos capítulos. Vamos iniciar aqui o capítulo 2, que fala da estrutura e função de tecidos humanos, que tem como autores no livro Sônia Lopes e Sérgio Roxo. Então vamos começar pelo tópico 1, que fala de tecidos, objeto de estudo da histologia. Como vocês sabem, tecido é um conjunto de células altamente organizados que são responsáveis por desempenhar diversas funções específicas para o nosso organismo. Lembrando que a ciência que estuda os tecidos é a histologia, certo, gente? Então, vamos entender os principais tecidos do nosso corpo humano. Nós temos tecidos epiteliais, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Vamos estudar cada um deles aí no decorrer desse capítulo. Iniciaremos no tópico 2 falando dos tecidos epiteliais, ou epitélios, como nós podemos falar, que são compostos de células dispostas lado a lado, por isso são chamadas de células justapostas. São células unidas, gente, com pouco espaço intracelular entre elas. Os tecidos epiteliais, gente, eles podem ser originados de um dos três folhetos germinativos, como vocês sabem. Da ectoderme, vocês sabem que vai originar, por exemplo, a epiderme e o epitélio do nariz, boca e ânus. Então, vai ter origem ectodérmica. Da mesoderme, vai originar o endotélio, que vai revestir os vasos sanguíneos, por exemplo. Da endoderme, vai originar o epitélio, que vai revestir o tubo digestório e árvore respiratória. Lembrando, gente, que o tecido epitelial ele vai estar acima do conjuntivo. O conjuntivo é quem vai ser responsável por nutrir o tecido epitelial, porque o tecido epitelial não tem vasos sanguíneos. Então, a alimentação dele ocorre por difusão. Vamos entender o seguinte, que entre tecido epitelial e tecido conjuntivo existe a membrana basal. A membrana basal ela é formada justamente de colágeno e fibra reticular e atua como uma espécie de estrutura, uma espécie de alicerce, vamos dizer assim. Então, para fixar o tecido epitelial no tecido conjuntivo. Então, lembre sempre da membrana basal, que ela vai ser sempre rica em colágeno e fibras reticulares. No tópico 2.1, nós temos especializações das células epiteliais. Beleza. Vamos entender que a célula epitelial ela vai apresentar duas estruturas, ou dois polos, vamos dizer. Você tem um polo apical, que esse polo apical ela é uma estrutura sempre voltada para a superfície lisa do tecido epitelial. E o polo basal, que vai ser uma estrutura, gente, que vai se comunicar diretamente com o tecido conjuntivo. Então, o polo apical, com relação à sua forma, suas funções, suas especializações, ele pode apresentar de forma de cílios e de microvilosidade, as funções dele. Vai depender da onde, do órgão que ele vai estar. Vamos lá. Beleza. Os epitélios que apresentam células ciliadas são geralmente chamados de epitélios ciliados. Por exemplo, é um epitélio que vai ocorrer aonde, gente? Traqueia, onde o batimento ciliar desses cílios faz com que leve para o exterior micro-organismos, ou então objeto estranho da nossa traqueia, tá certo? Com bactérias, partículas de poeiras, evitando assim que esses alimentos se alojem na onde? Pulmões. Já microvelocidades vai ter como função maior absorção. Então, ela é o que vai revestir nosso intestino, gente, tá certo? Então, nosso intestino tem muitas microvelocidades responsáveis pela onde? A absorção. No tópico 2.2, nós vamos falar da classificação de tecidos epiteliais. Eles podem ser classificados em dois grupos, gente, dois grandes grupos: revestimentos e glandulares. Como o nome já está dizendo de revestimento, vai delimitar a estrutura, vai fazer proteção, vai proporcionar trocas controladas entre exterior e interior, e o de secreção, como o próprio nome já diz, vai fazer essa função secretoras, como por exemplo das glândulas. Quanto aos tecidos epiteliais de revestimento,
Eles podem ser classificados quanto ao número de camadas celulares. O número de camadas pode ser simples, estratificado, número de camadas, peso do estratificado e transição. E quanto ao formato da célula, pode ser pavimentoso, pode ser cúbico, pode ser prismático. Vamos à classificação dos epitélios, né, gente? Então, turma boa, o epitélio simples pavimentoso, beleza. O epitélio simples pode ser simples e vai ter uma única camada de célula disposta, certo? Ele vai ocorrer em locais do corpo onde a proteção mecânica não vai ser fundamental, não precisa da proteção mecânica. Então, o epitélio simples pavimentoso vai estar, por exemplo, nos alvéolos pulmonares, onde ocorre troca gasosa, vai estar também nos vasos sanguíneos, né, e vai receber assim o nome de endotélio. Ele pode também estar presente nas cavidades pericárdica, pleural, peritoneal. Desse cara recebe o nome de mesotélio. A pericárdia, essa cavidade pericárdica está no coração, pleural, pulmão, peritoneal e intestino. Vamos lá, epitélio simples. Simples, uma camada. Agora, bora lá. Formato da célula cúbica. Vai ocorrer principalmente tubos renais com função de absorção para pegar substâncias presentes na urina e devolver para o sangue. Também ela tem muitas superfícies, essa estrutura de absorção, então, de modo a substância que ocorre nos mericovilosidade. E também ocorre no ovário, ductos das glândulas, com função de revestimento. Bora nós. Vamos lá, vamos ao epitélio simples prismático, colunar. Então, uma só camada de célula alta, prismática, que vai revestir aonde? Estômago, intestino. Então, são epitélios simples prismáticos, estômago e intestino. Certo? Então, como vocês sabem, o intestino é rico em microvilosidade com função de absorção, tá certo? Vamos nós. Epitélio pêusudo estratificado, né? Formado pela apenas camada de célula cujos núcleos estão de forma diferente, estão em altura diferente, de formato diferente. Ele vai ocorrer na cavidade nasal, traqueia, brônquios, onde os cílios e glândulas das mucosas unicelulares. E o muco, como vocês sabem, é responsável por aglutinar, por juntar a partícula estranha que penetra na cavidade nasal e expelir posteriormente. Vamos entender o epitélio estratificado pavimentoso. Então, é formado por várias camadas de células, camadas essas que são resultado de mitose, de várias mitoses. A função desse epitélio, gente, geralmente é proteção mecânica e proteção contra a perda de água. Vai ocorrer vagina, mucosa bucal, tá bom? E pele. O epitélio estratificado de transição. Então, a modificação do epitélio estratificado pavimentoso, certo? Em que o número de camadas celulares e a forma da célula varia de acordo com a distensão do órgão. Ocorre na bexiga, urinária e ureteres. E outra função, outro epitélio, o epitélio estratificado prismático colunar. Como o próprio nome já diz, vai ocorrer na conjuntiva ocular, nos grandes ductos excretores das glândulas salivares e na maior parte da urina. Vamos falar também com relação à renovação e transformação dos epitélios. Como vocês sabem, a velocidade dessa renovação dos epitélios varia de acordo com cada órgão, de acordo com epitélio para epitélio. Vamos lá. O epitélio intestinal, as células dele, elas são substituídas a cada 2 a 5 dias por células novas. E a que se renova mais lentamente é a célula do pâncreas, certo? Que demora mais ou menos cerca de 50 dias para essas células se renovarem. E na pele, a renovação da epiderme ocorre a cada 30 dias. Cada 30 dias vai sendo renovada. E no couro cabeludo, a descamação é maior, então a renovação ocorre de 3 ou 4 dias, tá certo, gente? Bora lá. Um exemplo de epitélio de revestimento, vamos falar do maior. Epiderme, que é considerado o maior do nosso corpo, pele, né, que ela representa cerca de 16% do peso de uma pessoa adulta. Bom, então, ele é um epitélio estratificado, pavimentoso, de origem ectodérmica. Ela, como vocês sabem, atua como uma proteção do nosso corpo contra a dessecação, entrada de micro-organismos.
ela possui de 10 a 30 camadas de células, muitas células, tem espessura aproximada de uma folha de papel a nossa pele. Então, as células da epiderme são repostas continuamente por mitose, que é um processo frequentemente na camada celular em contato direto com a camada basal, certo? Então, as novas células originadas da reposição são empurradas para a superfície e começa a sintetizar queratina. Essas células perdem o núcleo, certo? E acabam morrendo e formam o extrato córneo, que constitui a camada mais externa da epiderme, que descama aos poucos, certo? O extrato córneo vai se descamando aos poucos, tá bom? Então, o extrato córneo da epiderme é como uma substância de impermeabilização, protege assim as células mais internas da nossa epiderme. Então, o extrato córneo vai estar mais presente no local onde tem maior atrito, por exemplo, a sola do nosso pé. Então, ela é riquíssima em extrato córneo. Vamos entender também que na nossa epiderme nós temos os melanócitos, que fazem parte da composição da pele e começam a surgir entre 12ª e 14ª semana de gestação. São células grandes que produzem melanina, pigmento marrom escuro, que tem a função de nos proteger dos raios UV, ultravioleta. Então, esse pigmento ele atua como um dos responsáveis pela cor da pele. Quanto maior a quantidade de melanina, mais escura sua pele vai ser apresentada, certo, gente? Beleza, assim como também os pelos. Quanto mais melanina, mais os pelos vai ser escuros. Vamos entender o seguinte, que quando ficamos expostos a raios solares, nossa pele escurece, em razão de dois fatores principais. Vamos entender. Primeiro fator, os raios solares, ele atua sobre a melanina da nossa pele, e já existe, e provoca seu escurecimento. Segundo, ocorre a intensificação da síntese dela em decorrência da luz solar. Então, a cor da nossa pele também vai depender de caroteno, que é alaranjado e fica acumulado no tecido adiposo subcutâneo. Além da melanina e do caroteno, a cor da pele depende da disposição dos vasos sanguíneos na derme. Quanto mais superficiais e dilatados forem os vasos, mais escuro será a nossa pele, gente. O que falar também dos tecidos glandulares também. Então, o tecido glandular ela pode ser unicelulares, como a célula ou glândula caliciforme, que produz o muco presente na epitélio da traqueia, a glândula caliciforme, e do intestino grosso. Ou pode ser multicelular, caso da maioria das glândulas. O produto da atividade glandular, gente, é denominada secreção, que pode ser mucosa, que é espécie rica em muco, e pode ser serosa, que é serosa, fluido rico em proteínas, ou mista, mucosa e serosa. Vamos falar serosa, proteína, certo, gente? Vamos entender também que há dois tipos de glândulas multicelulares, endócrinas e exócrinas. Como o próprio nome já está dizendo, uma glândula no corpo humano que possui tanto regiões endócrinas quanto exócrinas pode ser chamada de mista, certo, gente? Como é o caso do pâncreas, certo? Que é uma glândula que tem características endócrinas e exócrinas. As glândulas exócrinas, gente, como o nome já vai dizer, ela possui uma porção secretora associada a adulto que se abre para o interior da cavidade do corpo. Podemos citar como glândulas exócrinas salivares na cavidade bucal, que elimina na cavidade bucal a saliva, ou para fora do corpo, como ocorre nas glândulas sudoríparas, que eliminam o suor. Outro exemplo são glândulas mamárias, sebáceas, tudo exócrinas, lacrimais. Glândulas endócrinas apresenta a porção secretora para dentro, por isso que endócrina, para dentro, sempre para dentro, então para o interior dos vasos sanguíneos, localizado proximamente à glândula. Pronto, a secreção da glândula endócrina, gente, são denominadas hormônios. E aí vão atuar, esses hormônios, como vocês sabem, vão atuar no local específico de cada órgão. Então, uma mesma glândula endócrina, ela pode produzir mais de um hormônio, certo, gente? Mas cada uma deles vai ter uma função específica, como as glândulas endócrinas, vamos citar
hipófise, glândula tireoide, paratireoide, timo, glândulas adrenais, pineal, testículos e ovários. Gente, futuramente os capítulos seguintes você vai estudar cada uma dessas glândulas na parte específica do capítulo, certo? Glândula mista apresenta regiões endócrina e exócrinas, as duas. É o caso do pâncreas, cuja maior parte do volume é formado por vários conjuntos secretores exócrinos, que produzem suco pancreático. Este é lançado do duodeno, que é o exócrino, onde participa da digestão dos alimentos. E meta na parte exócrina do pâncreas existe verdadeiras ilhas endócrinas. Agora vamos falar das ilhas endócrinas, certo? Denominadas ilhas pancreáticas, ilhas de Langerhans, que elas produzem insulina. Na parte endócrina do pâncreas vai produzir insulina e glucagon, que vai atuar diretamente na glicose do sangue. Então, endócrina vai direto para os vasos sanguíneos. No tópico 3, vamos falar aqui do tecido conjuntivos. Como vocês sabem, a maioria dos tecidos conjuntivos tem origem mesodérmica. As principais exceções que não é origem mesodérmica são os tecidos conjuntivos da face, pele, cabeça, pescoço, que elas se originam de células inicialmente ectodérmicas. Então, como vocês sabem, a célula conjuntiva ela é riquíssima em material extracelular, que é a própria célula do tecido, certo? Beleza, gente? Já já nós damos continuidade à outra parte.